Olá, o pessoal da Economia 2 da Sobresp, vou fazer um vídeo explicativo. Lembrando que as questões eu vou falar na aula logo mais online, mas eu gostaria de passar alguns resumos importantes do material também disponibilizado do Moodle. Aula 2 e atividade 2. Vamos lá, o assunto de hoje é demanda. Tá? Demanda é um desejo, demanda uma aspiração, demanda é intenção de compra. Muita atenção, demanda é um desejo, demanda é uma aspiração, demanda é uma intenção de compra. Exemplo, eu vou demandar algo significa que eu vou comprar algo. Demanda significa quando eu vou comprar algo. E eu tenho intenção de compra. Eu vou abastecer o meu carro com 30 litros de combustível. Então eu vou demandar 30 litros de combustível amanhã. Ou seja, a demanda ela é sempre expressa em quantidade e tempo. Exemplo, o carro. Eu vou abastecer 30 litros de combustível amanhã. Então eu tenho a quantidade, que é os 30 litros, e também tenho a questão do tempo, no caso amanhã. Demanda. E como é que a gente, quanto consumidor, se comporta? Isso é todo mundo. Tá? Em períodos normais, que não é o caso agora, a gente se comporta quanto consumidor desta forma. Muito atenção, isso também está nos meus resumos lá. O preço do bem. A primeira coisa que tu faz, isso é bem comum esse comportamento no mercado. Tu vai lá e olha o preço do bem. Depois tu olha o preço do outro bem, ou seja, tu está equiparando um bem com o outro. Depois tu vê se encaixa na tua renda. E por último, o quarto, significa o quê? Gosto ou preferência. Se alguém está fazendo o contrário disso, está consumindo por gosto ou preferência, muito provavelmente é porque é muito rico. Tá? Que eu acredito que não é o caso de todos nós que somos classe média, no caso, classe média baixa. Então, vamos lá, recapitulando, o preço do bem, o preço do outro bem, a renda que você recebe, o gosto ou preferência. A gente costuma agir assim enquanto consumidor. Preço, o preço do outro, a renda e o gosto ou preferência. Importante, são as quatro os fatores que afetam a demanda. Isso é importante nós ter essa consciência, questãozinha que está lá. Nós temos uma questão lá que eu já postei lá, uma questão que fala qual que é a questão, como é que a demanda é expressa. A demanda é sempre expressa em quantidade e ela é expressa em tempo. E quais são os fatores? Preço, preço do outro bem, renda e também gosto ou preferência. Outra coisa importante, regra geral da demanda. Também somos vítimas desta regra geral da demanda. Regra geral da demanda. Aumenta o preço, diminui a quantidade. Quando aumenta o preço da mercadoria, tradicionalmente a gente consome menos. Quando aumenta o preço da mercadoria, tradicionalmente nós consumimos menos. Vamos usar um exemplo bem claro disso. Quando aumenta o preço da carne, a gente diminui a demanda por carne e passa a comer frango. Ou tu muda o corte da carne. Não significa que tu vai deixar de consumir. Também é verdadeiro quando diminui o preço, aumenta a quantidade consumida. Isso fica claro em época de promoção. Por mais que tu não consuma aquele bem, que tu não precise daquele bem, automaticamente, porque o preço está baixo, tu passa a consumir. Isso é importante, isso é a regra geral da demanda e nós temos que ter algo bem claro para a gente. Existe exceção para essas regras. Regra geral da demanda, aumenta o preço, diminui a quantidade. Regra geral da demanda, diminui o preço, aumenta a quantidade consumida. E tem uma perguntinha no resumo, por que ocorre essa relação inversa entre preço e quantidade? Por que está ocorrendo essa relação inversa entre preço e quantidade, motivada principalmente pelo efeito renda e pelo efeito substituição, que está lá no resuminho lá. O que é o efeito renda? Vamos lá, nós somos vítimas do efeito renda quando a gente recebe o 13º salário, quando a gente recebe também as nossas férias. Eu vou ler aqui, efeito renda. Com a queda dos preços, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Ponto. O efeito renda. Se eu estou ganhando mais, atenção, se eu estou ganhando mais, eu demoro a perceber que os preços estão sendo reajustados. Quer um exemplo disso? 20 de dezembro a 24 de dezembro. Se reajusta o preço da lentilha, se reajusta o preço da cerveja, se reajusta o preço do refrigerante, se reajusta o preço do sorvete,
como tu recebeu o 13º, tu tem uma falsa sensação de riqueza. Então tu não percebe que os preços aumentaram. Ok, isso em relação ao aumento. Da mesma forma, em períodos de liquidação, os preços baixam, a tua renda permanece a mesma, o que te força a consumir. Eu também não percebo e também eu não tenho essa sensação em relação à minha renda que eu recebo. Então são dois exemplos. No 13º lá, em relação aos bens de Natal, isso é importante a gente grifar, e também em períodos de liquidação. Efeito substituição é outra coisa importante. O bem fica mais barato relativamente aos seus concorrentes, fazendo que a demanda desse bem aumente. Vamos lá. O preço da carne aumentou muito. E eu passei a consumir carne de frango. Então a demanda passa toda para carne de frango. Diminui a venda de carne e automaticamente eu passo a trocar. Eu passo a migrar de uma cesta para outra em função do aumento do preço da carne. Nós temos um exemplo que é importante eu saber, é importante eu colocar no meu resuminho lá, e para ficar bem claro, a curva de demanda ela é negativamente inclinada. A curva de demanda ela é negativamente inclinada. E por que a curva de demanda é negativamente inclinada? Porque ela deriva da utilidade. A curva de demanda é negativamente inclinada porque a curva de demanda deriva da utilidade. E a utilidade ela é decrescente. E não existe automaticamente também o consumo negativo. Da mesma forma, não existe o não consumo em relação à demanda. E ficamos desde já acordados que quando eu vou para a direita, quando eu vou para a melhor cesta, é por isso que nós soubemos sobre curva de diferença, para a direita porque aumentou a demanda. Para a direita aumentou a demanda. E por que aumentou a demanda? Ou porque os preços caíram, pelo efeito substituição, ou porque a minha renda aumentou. Por isso que eu vou para a direita. Atenção, eu deslogo a curva de demanda para a direita, ou porque os preços caíram, ou porque a minha renda aumentou. Eu estou migrando para uma cesta à direita, ou para uma melhor cesta, motivada por uma queda de preços ou um aumento de renda. Quando a curva de demanda ela vem para a esquerda, ou seja, ela vai mais próxima à origem, significa o quê? Está diminuindo a minha renda. Eu tenho uma diminuição de renda, eu tenho uma diminuição de demanda. Isso é a questão. Eu estou migrando de um bem para outro. E para um bem, no caso, mais barato. Quando ela vem para a esquerda, diminui a minha renda e eu estou migrando para um bem mais barato. Quando ela vai para a esquerda, os preços estão caindo ou a minha renda está aumentando. Quando ela vem para a esquerda, está diminuindo a minha renda e os preços estão aumentando. É o contrário. Importante, tá ali, coloca no teu resuminho, é fundamental essa primeira parte. Fechamos essa primeira parte aqui no meu controle, em torno de 8 minutos e tem que ficar gravado. Gravado agora. Fatores, a demanda é sempre expressa em tempo e quantidade. Fatores da demanda: preço, preço do outro bem, renda que você recebe, gosto ou preferência. Regra geral da demanda: aumenta preço, diminui quantidade. Ou o contrário, diminui preço, aumenta a quantidade demandada. E por que isso ocorre? Pelo efeito renda ou pelo efeito substituição. A curva de demanda ela é negativamente inclinada porque esta curva deriva da utilidade e a utilidade ela é decrescente. A curva de demanda desloca para a direita, porque aumentou minha renda ou porque os preços caíram. Melhor cesta. A curva de demanda vem para a esquerda, pior cesta, porque a minha renda caiu ou porque os preços aumentaram. Fica a dica, fechamos a primeira parte.